Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, o professor Marcelo, para nosso primeiro vídeo agora sim, focado no edital. O primeiro vídeo inicial foi sobre uma análise, né, sobre os cargos, data da prova, uma análise geral ali do edital do concurso e hoje vamos iniciar com o conteúdo, né? Então quem não me conhece, sou o professor Marcelo, faço vídeo para vários concursos aqui em cidade de Santa Catarina, né, focado em conhecimentos gerais, também análises específicas de administração pública, direito administrativo, contabilidade, né? E hoje vamos iniciar a série sobre o Estatuto dos Servidores de Barra Velha, tá bom? Vai ser nosso primeiro conteúdo do canal, Estatuto. Depois vou trabalhar em mais 3 vídeos a lei orgânica. Depois, um vídeo da lei da impropriedade, tá? E um vídeo sobre administração pública, princípios e a lei federal de acesso à informação, tá bom? E eu tenho um vídeo também já de constitucional que eu vou encaminhar para vocês, né, de forma resumida e sintética, né? Beleza? Então vamos que vamos, bora estudar, continue no seu foco, hein? Vamos lá para o conteúdo inicial do estatuto. Então o estatuto, pessoal, quem não conhece, é basicamente as regras que você tem dentro da prefeitura sobre os seus direitos e deveres. Tudo que disciplina a sua função como servidor público inicial, né? Os seus direitos e deveres de uma forma geral, como por exemplo a remuneração, a gratificação, licença, também a questão de regimento disciplinar, as sanções que você pode ter, né? Caso cometa uma infração, né? Então tudo isso está disciplinado dentro do estatuto e nós vamos conhecer etapa a etapa em 3 vídeos, tá bom? Então, serão 3 vídeos. Então vamos com calma nesse resumo. Primeiro, quem que é servidor, pessoal? É aquele que é investido em um cargo público. E ele é ou de provimento efetivo, que são os servidores efetivos, e os cargos comissionados, os cargos em comissão, né? Efetivo e em comissão. Vocês estão estudando e vocês vão ser efetivos aí, se aprovados e chamados aí, se Deus quiser, né? O que é importante? Para ingressar no serviço público é necessário ter o quê? Alguns requisitos. E esses requisitos estão lá no edital, né? E é claro que eles estão lá no estatuto. Nacionalidade brasileira ou estrangeira, esta como dispuser a lei nacional, o gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Por isso, né, você vai encaminhar certidões, né, de quitação eleitoral quando você for chamado. A aptidão física e mental, né, vai passar pela junta médica, né, que vai dar está apto para trabalhar, né? Idade mínima de 18 anos e nível de escolaridade exigido do cargo, né? Então, se o seu cargo é nível superior, você tem que ter a escolaridade exigida, né? Tudo meio óbvio, tranquilo, não precisa nem decorar, né, esses pontos. Bom, e depois em relação ao ato de provimento, ó, e é importante que se não tiver esses requisitos, ele é considerado nulo, né? E responsabilidade de quem fez, né? Então, primeiro, quem está te chamando, então o prefeito, por exemplo, né, que vai fazer seu termo de posse, ou o secretário de administração, tem que analisar se o cargo está vago, né? Então, ele não pode chamar você para um cargo que não está vago. Então, primeiro, dentro do ato de provimento desse termo de posse, tem que abordar o cargo vago, o caráter, a forma que você está entrando, o fundamento legal, né? Bem como a indicação do vencimento padrão e a indicação de que o exercício se fará cumulativamente com outro cargo quando for o caso. Olha só, se você é professor, né? O professor pode acumular, né? Trabalhar em 2 prefeituras desde que haja compatibilidade de horários, beleza? Se você é professor, você tem que informar isso na sua admissão, tá? Ah, não, eu já trabalho na área pública, desde que você trabalhe na área pública também, né? Então, se você vai acumular cargos públicos, você tem que informar isso, né? Estando conforme a lei orgânica, que nós vamos ver, né? Mas cargo de professor é um que pode, 2 cargos na área da saúde, que a gente vai ver futuramente, né? Ou técnico científico. Você tem que informar, né? Ah, trabalho na área pública em 2 órgãos, tenho que informar, né? E isso vai estar constando lá do seu termo de posse, tá? Então, o termo de posse vai ter o cargo vago, fundamento legal indicando o vencimento, se é efetivo ou não, e também vai ter a indicação, né? Se você está acumulando cargos. Isso vai estar lá dentro do termo de posse. Se você não informar e acumular, tecnicamente você pode até responder por isso. Ah, professor, você agora é professor de Barra Velha e depois eu passo em outro concurso.
Bom, mas não tem problema, porque em Barra Velha tu não acumulava, né? Aí quando você for assumir em outro, na cidade vizinha, ali em Penha, por exemplo, você tem que informar, né? Lá para Penha. Bom, que isso aqui, tá, pessoal, é no momento do seu ato de provimento, tá? No ato do provimento. Em relação às formas de provimento, então, ó, os cargos públicos serão providos por nomeação, constituindo-se ainda, tem outras 6 formas possíveis de provimento que nós vamos estudar na sequência, tá? Transferência, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento, TRA, né? As formas de provimento, além da nomeação, né? Mas nós vamos entrar em detalhes na sequência. Isso aqui é padrão, né? Mas eu trouxe só para lembrar para vocês. O concurso ele pode ser de prova ou provas e títulos, né? E ele tem prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então vamos supor, né? O concurso foi homologado. Vocês vão ter 2 anos para serem chamados e depois vai ter prorrogação, provavelmente, né? Normalmente prorroga por mais 2 anos. Então vocês podem ser chamados em 4 anos, né? Conforme a necessidade, pode ser chamado antes, né? Ou às vezes pode chamar até lá no final, né? Isso acontece. Como eu disse, no meu primeiro, quem já me conhece, no meu primeiro concurso, eu fui chamado em 3 meses. E na prefeitura que eu estou hoje, eu fui chamado no último momento, né? Acontece, são coisas da vida, né? Bom, tudo depende da urgência e da necessidade. E também a classificação, né? Então, às vezes, esse meu último concurso que eu fui chamado, né? Eu não era tão bem classificado, mas acabou chegando em mim, né? Graças a Deus. Na realidade, eu era bem classificado, né? Mas não super bem para ser o primeiro ou o segundo, né? Que daí tu tem certeza que tu é chamado. E tu é chamado antes, com certeza, né? Então vamos focar para estudar, né? Para ficar o melhor possível, para ter chamado antes, se você tem essa preferência, né? E para ter maior certeza que será chamado. São muitas vagas, né? Então são boas oportunidades. Bom, em relação à nomeação, então nós temos as duas formas, em caráter efetivo, que são os cargos de carreira, que são os cargos que vocês estão estudando para fazer, e nós temos os cargos em comissão, que são aqueles de livre nomeação e também exoneração, que são os famosos cargos comissionados, são muitos cargos políticos, né? Mas olha que interessante, a lei, né, do estatuto determina que 20% dos cargos em comissão sejam efetivos, 20%. Isso muda de prefeitura para prefeitura, né? Você deve ter visto, a prefeitura tem 30, algumas são 30%, 50%, 5%. Barra Velha é o 20%, beleza? 20% então dos cargos em comissão precisam ser efetivos. Ou seja, você pode ser um efetivo que vai ocupar um cargo em comissão no futuro, às vezes por sua competência, né? Nem política mesmo. Pô, esse cara aqui é um bom enfermeiro, ele pode ser um diretor aqui, né, para a área. Ele faz um trabalho excepcional. Ou às vezes é política também, né? Então você acaba indo assumir um cargo em comissão. Bom, depois o estatuto ele trabalha sobre a posse. O que é a posse? É o ato, né? Se vocês todos querem ter, né, a posse é o ato pelo qual o nomeado manifesta pessoal e expressamente sua vontade de aceitar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e as retribuições inerentes ao cargo público, né? Então vai ocorrer lá a cerimônia de posse, né? Você vai ter o termo de posse em que você vai aceitar as atribuições, deveres e responsabilidades. A posse, pessoal, ela vai ocorrer 30 dias contados da ata da publicação. Então foi publicado lá o seu chamamento, né? Então você tem 30 dias aí para assumir, né? Para tomar posse do seu cargo, seu ato de provimento. E depois da posse, nós temos o efetivo exercício. Então, o exercício é quando você começa, né? Então, teve uma prefeitura que eu tomei a posse na quinta-feira e já na sexta-feira já comecei o quê? Um efetivo exercício. Teve outra que eu esperei uma semaninha, mas é combinado ali com o RH, né? Normalmente, e com o setor, secretaria responsável. Então, o exercício é quando você efetivamente começa a exercer suas atribuições, quando você começa realmente a exercer o seu cargo, né? Ou função de confiança. O que é isso? Se você, por exemplo, é um médico e assume como diretor, né? Um cargo comissão, né? Uma função de confiança. Bom, ponto importante. Depois que você toma posse, olha só, é de 15 dias o prazo para o servidor empossado entrar em exercício. Então acontece às vezes, né? O servidor toma posse e ele some. Isso já acontece, né? Principalmente quando a gente vê um concurseiro que presta vários concursos e acaba sumindo, né? Isso sempre acontece uma vez ou outra. A pessoa toma posse e some. Se ele sumiu, tá, pessoal, em 15 dias,
e ele não tomar posse, vai ser considerado nulo, tá? O ato que deu aí, né, a sua posse, ele vai perder o seu cargo, né, tá, pessoal? Então ele tem 15 dias para entrar em exercício. Bom, algumas regras importantes para vocês saberem, né? Agora vocês, quem sabe, como futuros servidores, primeiro é o estágio probatório. Então, o estágio probatório é aquele período, né? O período que você será avaliado como um futuro servidor, analisar sua capacidade de atuação, a forma como você trabalha, né? E nós temos alguns requisitos. E esses são requisitos que podem ser cobrados, né? Dependendo da banca, cobra os requisitos. Primeiro, requisito, ética profissional. Então, você é avaliado pela sua ética. Como você guarda sigilo das suas informações, como você observa a hierarquia, o clima em seu ambiente de trabalho, relacionamento com o público, materiais de trabalho, patrimônio público, receptividade a críticas e superação de dificuldades. A gente até pode questionar, né, se tudo isso aqui tem relação com ética, mas, né, tá dentro do conjunto ética profissional, né? Segundo ponto, assiduidade e pontualidade. E aí nós temos frequência no local de trabalho, permanência no local de trabalho e observância do horário e comparecimentos. Terceiro, disciplina, que é o zelo e dedicação nas suas atribuições e a responsabilidade, né? E por último, eficiência. Então é ética, assiduidade, disciplina e eficiência, tá? EAD, né? E eficiência. O que é eficiência? Você apresenta os trabalhos que você realizou, você consegue aí informar, orientar, você bate as metas de produtividade, isso normalmente não tem, né? Você tem conhecimento na área, você tem capacidade de decidir e inovar, aprimoramento, aperfeiçoamento e atualização e colaboração com os colegas de trabalho. Então esses quesitos são mensurados por esse, né? Então é feita uma tabelinha lá de 1 a 5 se você vai atendendo e chega lá na média, né, final. E quem que faz essa avaliação de desempenho? Ela é feita aí pela coordenação do seu setor e mais 2 servidores estáveis, mediante o preenchimento da ficha de acompanhamento do desempenho no estágio probatório, né? E é a partir disso que você será avaliado, né? E olha só, e ela será realizada trimestralmente. Legal, né? Trimestralmente aí, né? Então, estágio probatório, a avaliação ela é feita trimestral, beleza? Trimestralmente. Depois de 3 anos, né, você é avaliado e você aí, né, finaliza o estágio probatório e alcança o quê? A estabilidade. Então, você adquire a estabilidade no setor público. Lembrando que mesmo com estabilidade, né, é uma obrigatoriedade do Tribunal de Contas, é uma obrigatoriedade a avaliação do desempenho. E depois até vou comentar com vocês aí no futuro aí sobre a questão da avaliação do desempenho, tá? Bom, agora vou conversar sobre a transferência, as outras formas de provimento. Então, nomeação e depois ali o TRA, né? Então, transferência, readaptação, reversão. Vamos para o primeiro, a transferência, tá? Então, a transferência é quando o servidor do quadro permanente, né, poderá ser transferido de um cargo para outro de igual denominação, no mesmo ou em outro órgão ou entidade de administração pública direta ou indireta. Então, você, por exemplo, é um enfermeiro. Acho que enfermeiro não tem muito. Assistente social. Assistente social tem bastante transferência, né? Um assistente social da assistência é transferido para a Secretaria de Educação. Então, você está no mesmo cargo, ou num que seja igual denominação, basicamente, ideia é atribuição, mesma atribuição, e você é transferido para uma outra órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, né? A transferência ocorrerá de ofício mediante ato fundamentado da autoridade competente ou a pedido do servidor, atendido qualquer o interesse público. Terá preferência a transferência a pedido quando houver mais de um candidato ou servidor com maior tempo de serviço. Então tem que ser informado, tem que ser feito um edital. Tem que ser feito um edital aí de transferência, né? Aí, além da transferência, nós vamos agora para o próximo, que é o remanejamento, tá? O remanejamento, ele compreende o quê? Uma readaptação. O remanejamento, ele tem de acordo com esse estatuto, né, esse aqui é bem específico, não é toda a prefeitura que tem um programa chamado PRP, Programa de Reabilitação Profissional. O que é isso, né? Você está na área
e você não pode mais exercer aquela atividade. Então, vamos supor que um auxiliar de limpeza não consegue mais exercer essa atividade. E ele vai ser, né, remanejado e readaptado numa função. Ele vai ser reabilitado profissionalmente, né? Importante que essa comissão, né, vai ser feita uma comissão, que é uma equipe de análise, a equipe técnica do programa de reabilitação, designada pelo secretário, composta por profissionais da saúde para analisar, né? Importante que o remanejamento, olha só, pessoal, é uma mudança temporária. Então, vejam, um remanejamento está sendo remanejado, né? Você está sendo aí basicamente transferido temporariamente. Então, lembre, né? Remanejamento é temporário. Não superior a 180 dias. Ou definitiva de função no local de trabalho que visa minimizar a repercussão das condições ambientais desfavoráveis, né? Ao final do remanejamento, mas olha só, se temporário, o servidor submeter-se-á à avaliação técnica da equipe, que recomendará. E aí tem 4 opções, situações possíveis, né? Que é o que mais acontece. Ou vira um remanejamento definitivo. É bem comum, tá? 95% dos casos que eu conheço da prática, né, pelo menos prefeituras que eu trabalhei, o remanejamento ele começa como temporário, até para se justificar, e depois ele termina definitivo, né? Então, depois dessa situação, nós podemos ter o retorno depois ao cargo antigo, ou uma renovação do remanejamento, se a condição de saúde assim o recomendar, ou o remanejamento definitivo, né? Às vezes, por exemplo, é só um acidente que o motorista, por exemplo, quebrou a perna, né? Ele pode ser remanejado e depois voltar, né? Voltar à sua atuação. Aí nós temos a situação do remanejamento definitivo. E por último, nós temos o outro R que a gente vai ver depois, que é a readaptação. Se nesse caso não poder, né, trabalhar, né, de forma adequada. Então a readaptação, pessoal, olha só. A readaptação já é quando realmente eu tenho que mudar de forma definitiva. Eu não consigo mais, tá, exercer o cargo que eu trabalhava. Isso aqui é importante, né? Nesse caso aqui do remanejamento, às vezes eu continuo exercendo aqui a minha mesma função, né? A readaptação, olha só, eu não tenho mais a capacidade. Eu tenho que ser readaptado. Então eu ainda consigo trabalhar, mas eu não consigo mais ser motorista. Então isso aqui é a readaptação. Você não consegue mais atuar na função original. Isso é importante, tá? Então, um auxiliar de limpeza que não consegue mais ser auxiliar de limpeza nunca mais, né? Vai ser readaptado para telefonista, por exemplo. Pode acontecer? Pode, né? Tem que estar bem comprovado, tem que passar pela junta médica, pela equipe aqui de reabilitação. Será readaptado o servidor que apresentar modificações em seu estado original, né? Comprovado em perícia médica, que inviabilize a atividade essencial, né? A readaptação não acarretará redução ou nem aumento, né? Se o telefonista ganha mais que eu era auxiliar de limpeza, fui para telefonista, você não vai ganhar mais. E se ela ganhar menos, tu também não vai perder salário, né? Não vai ter redução nenhuma, né? Desde que passe tudo pelo processo adequado de readaptação. Depois nós temos a reversão. A reversão, né, é aquela situação. Tem duas situações. Uma é aquele servidor workaholic, né? Se aposentou, mas quer voltar a trabalhar. Workaholic. É claro, o que acontece, né? Tem que ser primeiro interesse da administração que você continue. Então a pessoa pode se aposentar com 60 anos ou com 55 às vezes, né? Depende de cada situação, de cada cargo, né? Estou falando aqui. E aí ela quer se aposentar, mas ela quer voltar a trabalhar, né? Primeiro, tem que ser interesse da administração. Mesmo que ela queira e a administração não queira, aí não vai, né? Vai se aposentar mesmo. Então, do interesse da administração, desde que tenha solicitado a reversão, você tem que solicitar, né? A aposentadoria tenha sido voluntária. Se for aposentadoria obrigatória, aí não pode, né? Então, tem que ser estável na atividade. E é importante que a aposentadoria tenha ocorrido nos 3 anos anteriores. Então, eu me aposentei faz 5 anos atrás, eu não posso mais, tá? Não posso mais voltar em atividade. Tem muita gente que pira, né? Fica sem trabalhar e acaba pirando, né? A gente conhece várias histórias.
Mas muita gente acaba voltando, né? Até recebendo abono permanência. E tem que ter cargo vago, né? Então, eu aposentei faz um ano. E já chamaram uma pessoa no lugar. Não tem nenhum cargo vago. Eu não posso pedir reversão. Não posso pedir reversão. E o outro motivo é, por exemplo, se eu me aposentei, se uma pessoa se aposentou por um acidente, mas a justiça declarou inválido. Não podia se aposentar, vai voltar a trabalhar. Então, quando insubsistente o motivo da aposentadoria, é a reversão, tá? Vai voltar a trabalhar. O outro caso, reintegração, né? A reintegração acontece quando um servidor que ocupava um cargo, ele basicamente foi demitido e depois foi declarado insubsistente o seu motivo da demissão. Então é o caso que acontece, né? Um servidor, por exemplo, brigou com o secretário lá na saúde, foi demitido injustamente, entrou com processo judicial e ganhou a causa, né? Bem fácil ganhar nesses casos. Ele vai ser o quê? Reintegrado, tá? Ele vai ser reintegrado, ele vai voltar. Esse é o nome dado. Um servidor que foi demitido e depois ele volta para o cargo, ele é reintegrado. Então a reintegração acontece quando invalidam a sua demissão por decisão judicial ou administrativa. Então, ou administrativamente, você entrou com um processo administrativo, ou judicialmente, você foi lá na justiça e solicitou, né? Entrou com um processo ao advogado, que foi a perseguição, que não foi feito, por exemplo, um processo de provas, um processo legal, e aí você é reintegrado na sua função original. Para a gente finalizar, nós temos também a possibilidade de cessão, tá? Olha só o que em Barra Velha diz. Em Barra Velha, você pode sim, né, ser cedido, desde que tenha anuência, né, dos órgãos para onde você vai ser cedido. Então, vamos supor, você vai ser cedido para o Estado. Você é professor de Barra Velha e vai ser cedido para o Estado para trabalhar numa escola estadual. Pode acontecer, né? É claro que o Estado tem que te querer, né? Normalmente envolve muita questão política também nesse caso, né? Você pode ser cedido, tá, para órgãos da administração direta e indireta da União, dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e para qualquer município destes. E também para entidades assistenciais e filantrópicas conveniadas com o município. Isso é doideira, né? Então você pode ser cedido só para a União, para o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e para qualquer município desses estados. E também para entidades educacionais, assistenciais ou filantrópicas, né? Bom, e a cessão, né? Ela está... importante, a cessão em estágio probatório, ela vai ser limitada no prazo de um ano, ó. Então, a cessão em estágio probatório, prazo máximo de um ano. Além disso, olha só, os servidores também poderão ser cedidos nas seguintes situações: provimento em cargo comissão em autarquias, fundações ou empresas públicas do município. Então, você vai trabalhar na Fundação do Meio Ambiente de Barra Velha. Você pode ser cedido para ser o diretor da fundação. Então, você é assistente administrativo. Você pode sim ser cedido para diretor da fundação, beleza? Está no estatuto. Nomeação em cargo de direção em empresa pública ou sociedade de economia mistas, cujas ações pertencem, em sua maioria, ao município de Barra Velha. Então, vamos supor que Barra Velha tem uma sociedade de economia mista. Criou uma empresa lá de água, vamos supor, né? Nesse estilo, né? Normalmente não é sociedade de economia mista de um município, mas vamos supor que criou. Normalmente é autarquia, mas vamos supor, né? Nesse caso, você pode sim ser cedido para cargo de direção. Ou também, olha só, para cargo em comissão ou nomeação em cargo de direção em empresa pública ou sociedade de economia mista da União dos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e os municípios. Ou seja, você pode ser cedido para ser diretor da Casan? Pode. É de Santa Catarina. Beleza? Diretor de uma empresa pública lá do Paraná? Pode, né? Pode sim. Temos também um outro caso, né, que é o substituição. Esse aqui é bem específico de Barra Velha, por isso que eu trouxe aqui, né? Eu não vi, é poucos estatutos que eu vi isso aqui. Por isso eu achei interessante.
pode ser cobrado. O servidor ocupante de cargo em comissão ou designado para exercer função de confiança poderá ser substituído, quando afastado em consequência de férias de licença ou impedimento temporário, desde que por período igual ou superior a 20 dias. Isso aqui é um pouco chato, né? Então, imagina que você é servidor efetivo e ganha uma função de confiança. Você é diretor, agora do seu setor. Se você pegar uma férias de 30 dias, eles podem te substituir, né? Acho que tecnicamente você não vai ganhar essa parte do salário também, né? Ah, não, com certeza. Com certeza não vai ganhar, até que diz na sequência, né? A substituição vai ser feita por um outro servidor, então tem que ser feita por outra pessoa que está ali dentro, que receberá o vencimento ou gratificação equivalente ao respectivo cargo em comissão ou função em confiança na proporção dos dias em que ela ocorrer, né? Ou até isso é bom para o efetivo, né? Se um cargo em comissão sai de férias, você recebe aí, né, a remuneração dele durante esse período. O pessoal não deve nem pegar férias daí, né? Em relação ao regime de trabalho depois, o estatuto aborda que o prazo será de 40 horas semanais, né? O pessoal deve pegar 15 em 15 dias. E lembrando que, olha só, a jornada de trabalho ela pode sim ser reduzida a requerimento do servidor, claro, com a redução proporcional da remuneração. E em caso de servidor estudante ou em outras situações especiais, né? E é claro que depende também do seu cargo, né? Se o seu cargo diz que é 10 horas, 20 horas ou 30 horas, conforme o edital, você vai cumprir a carga horária do edital, né? E da lei que o criou. E aqui temos uma situação, olha só. Será admitida excepcionalmente a redução da jornada de trabalho ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, comprovada por junta médica, né? Então é bem comum uma pessoa de 40 horas passar para 30 horas, ou às vezes até de 30 para 20 horas, quando tem, né, um cônjuge, filho ou dependente com deficiência comprovada por junta médica, sem prejuízo na remuneração. Sem prejuízo na remuneração, né? Sem prejuízo na remuneração. Entenderam? Cônjuge, filho ou dependente com deficiência pode solicitar redução na carga horária. Sem remuneração. Desculpa, sem prejuízo na remuneração. Bom, o vídeo de hoje era isso, tá? Vamos que vamos para o próximo vídeo, vamos basicamente finalizar vários tópicos importantes, como os direitos e vantagens de uma forma geral do município de Barra Velha. Acompanhe o canal e qualquer dúvida, fico à disposição. Foco nos estudos!